capítulo 5. Atenção, reverência, palavra de Deus. E quando os filisteus capturaram el arca de Deus, e la llevaram desde Ebenezer a Asdod, e tomaram os filisteus el arca de Deus, e la meteram na casa de Dagón, e la puseram junto a Dagón. E quando ao seguinte dia, os de Asdod se levantaram de manhã, e aqui Dagón postrado em terra, delante del arca de Jeová, e tomaram a Dagón, e lo volveram a seu lugar. E volvendo-se a levantar de manhã, el seguinte dia, é aqui que Dagón havia caído prostrado em terra, delante del arca de Jeová, e la cabeça de Dagón e os 2 palmos de suas manos estavam cortados sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, os sacerdotes de Dagón e todos os que entram no templo de Dagón no pisam en umbral de Dagón, em Asdod, hasta hoy. E se agravou a mão de Jeová sobre los de Asdod, e los destruyó e los hirió com tumores em Asdod, e em todo su território. E vendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros e sobre nuestro Dios Dagón. Convocaram, pues, a todos os príncipes de los filisteus, e les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? E eles responderam: pasen el arca de Dios de Israel a Gat. E passaram allá el arca del Dios de Israel. E aconteceu que quando le haviam passado, la mano de Jeová estuvo contra la ciudad com gran quebrantamento, e afligió los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, e se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. E quando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas deram voces dizendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matar-nos a nosotros e a nuestro pueblo. E enviaram e reuniram a todos os príncipes de los filisteus, dizendo: enviad el arca del Dios de Israel e vuélvase a su lugar, e não nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque havia consternação de muerte em toda a ciudad, e la mano de Dios se havia agravado allí. E los que não morriam eram heridos de tumores, e o clamor de aquela ciudad subia ao cielo. Queridos, eu creio que a maioria de vocês conhecem a história da leyenda de Troya, ¿verdad? Los griegos e los troyanos estuvieron años en guerra. Fue una guerra larga, llena de muertes. Y durante mucho tiempo, hermanos, la historia nos cuenta que Troya resistió el ataque de los enemigos, de los griegos. Y los griegos siempre se quedaban afuera de las puertas de la ciudad. Entonces siempre estaban bien cerquitas de Troya. Entonces todos los días ellos miraban por las puertas y veían sus enemigos. Pero hubo un día, hermanos, después de años, que los troyanos miraron hacia afuera de las puertas y el ejército griego ya no estaba allí. Y el campamento del ejército enemigo estaba vacío. Lo único que había allí afuera era un enorme caballo de madera. Y me imagino que todos empezaron a gritar de alegría. Después de tanto tiempo ganamos. Se fueron, nosotros resistimos. E eles entenderam, irmãos, que este caballo era como um troféu, uma espécie de um símbolo de sua vitória. Eles miravam a este caballo e pensavam: vencimos. E então meteram este caballo de madeira dentro da cidade. E vocês já sabem o que passou, verdade? O que parecia um símbolo de vitória terminou sendo sua ruína. O que parecia um troféu, em realidade era uma ameaça. Queridos, em nossa história de hoje, os filisteus também pensaram que tinham em suas manos um grande troféu de guerra. Quizás um cavalo de madeira. Mas mais que isso, eles estavam com eles agora el arca del pacto. E eles pensaram que Jeová havia sido derrotado, que Dagón havia vencido, que a glória do Deus de Israel agora estava bajo su poder. Pero este capítulo, hermanos, nós veremos que eles entenderam super mal tudo isso. Porque Jeová não havia sido derrotado.
Y lo que ellos llamaban de trofeo, muy pronto se convertiría en terror para ellos. Hoy, queridos, en resumen, veremos que el Señor defiende su gloria, derriba a los ídolos y juzga a aquellos que persisten en resistir la verdad. Voy a repetir. Hoy, en resumen, veremos que el Señor defiende su propia gloria, derriba a los ídolos y juzga a aquellos que persisten en resistir la verdad. Hoy día veremos ese texto bíblico solamente en dos partes. Vamos a dividir esa verdad en dos partes. En primer lugar, hermanos, veremos que el Señor derriba todo ídolo que esté a su lado. Y esto vemos de los versículos 1 hasta el versículo 5. Primero, recordemos dónde estamos en nuestra serie. En el capítulo pasado, capítulo 4, el presbítero Ferna nos mostró un momento en que Israel estaba en absoluta ruina, destruidos. Israel había salido a la guerra contra los filisteos y habían sido derrotados. Y en vez del pueblo reconocer su pecado, de humillarse delante del Señor, la historia nos dice que hicieron algo terrible, que ellos tomaron el arca del pacto y llevaron al campo de batalla como si este arca fuera un amuleto, como si la presencia del Dios pudiera ser manipulada. Y entonces vino un golpe duro para Israel. Perdieron otra vez y esta vez murieron 30,000 hombres. Y junto con ellos estaban los sacerdotes, que ya comentamos que no eran buena onda, Ofni y Finés. El arca del pacto fue llevada por los filisteos. Y cuando la noticia, hermanos, de la derrota llega a la ciudad, hubo llanto, espanto, vergüenza. El sumo sacerdote Elí, al escuchar que sus hijos habían sido muertos y que el arca del Señor había sido tomada, él cayó hacia atrás y murió. La nuera de Elí, que era la esposa de Finés, que estaba embarazada en este momento, ella quedó tan triste con la historia que ella entró en trabajo de parto. Y un poquito antes de dar la luz, ella dio el nombre de su hijo de Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel. Y ella murió. Ese es el sentimiento, hermanos, que termina el capítulo 4. Todo parecía perdido. Parecía, de hecho, que la gloria de Dios se había perdido. Parecía que el nombre del Señor había sido pisoteado. Y es justamente ahí, cuando todo parecía en ruinas, que este capítulo nos muestra que la gloria de Dios no había sido perdida. Dios seguía en el trono reinando. Y Él defendería su propia gloria. Dios no depende de la fuerza de su pueblo. Él lucha y vence solo. Hermanos, el texto comienza diciendo que los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron hasta la ciudad de Asdod. Y llevan esta arca como un trofeo, como ya comentamos. Entonces, imaginen ustedes el ambiente en este momento, cómo fue la historia. El pueblo llegando con fiesta en su ciudad. Los filisteos todos gritando, celebrando, todos comiendo quizás un curanto, ou sei lá o que eles comiam para celebrar em aquela época. Para eles, hermanos, o assunto estava resuelto. Israel perdeu e Jeová foi humilhado. Nuestro Dios Dagón venció. Pero a primeira coisa que devemos notar, hermanos, nesse texto, é que a história não está narrando para nós a derrota de Deus. O texto está narrando o juízo de Deus sobre Israel e, ao mesmo tempo, o texto nos mostra o começo do juízo de Deus sobre os filisteus. E é importante ter esta mirada sobre esse texto, porque mirándolo por encima, parece que Jeová perdeu. Parece que o Deus de Israel caiu junto com seu povo. Pero não foi assim, irmãos. O que estava passando aqui não é a derrota de Deus, é Deus juzgando a seu próprio povo. Israel tinha seu coração muito lejos do Senhor. E ao largo de nossa série, nós hemos visto isso.
Y entonces el Señor usa una nación pagana para traer juicio a su propio pueblo. Pero Dios tampoco dejaría que los filisteos se quedasen con la gloria. Los filisteos también serían juzgados por el Señor. Y Dios ya hizo esto otras veces en las historias bíblicas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de la historia de Habacuc? El pueblo de Judá estaba viviendo lejos del Señor, en violencia, en dureza de corazón. Y Dios levanta a los babilonios para traer juicio a su pueblo. Pero después, el mismo Dios que levantó a los babilonios, también los juzga a ellos. Y acá en nuestra historia, hermanos, pasa lo mismo. Los filisteos estaban celebrando, pero no tenían ni idea de lo que venía. Ellos tomaron el arca y la ponen en la casa de Dagón, en el templo de Dagón. Para que ustedes sepan, Dagón era un falso dios criado por el pueblo. Y según los relatos históricos, ese Dagón tenía la mitad del cuerpo como un hombre y la otra mitad como un pez. Una especie de Aquaman. Pero eso no importa, hermanos, porque en realidad ni siquiera existía ese Dios. Y los filisteos ponen el arca del pacto, entonces, que representaba la presencia de Yahvé al lado de Dagón. Y lo que estaban diciendo con esto era: el Dios de Israel entró en el templo de nuestro Dios como vencido, y Yahvé fue derrotado. Hermanos, ellos no tenían ni idea de quién era Yahvé. Ellos pensaron que era solamente un Dios más, ligado al territorio de Israel. Entonces, si el pueblo de Israel fue destruido, el Dios de ese lugar también fue vencido. Esa era a ideia de los paganos. Eles não conheciam ao Deus vivo e verdadeiro. E, hermanos, este é um grande problema do coração humano depois da caída por el pecado. Não saber quem é o Deus verdadeiro. O homem sem o conhecimento do Deus verdadeiro pensa que Yahvé é só uno mais. E se este Yahvé é solamente um Deus más, então não há nenhum problema em dar-lhe solamente um espaço, acomodá-lo em um rincão de nossa vida, poner-lo ao lado de outras coisas e seguir vivendo normalmente. Pero, queridos, Yahvé não é uno más, não é uno más. Ele não pode ser puesto ao lado de nada. Ele não comparte sua glória com nenhum outro ídolo. Me imagino que aqui nadie tem uma imagem de Dagón na casa, por favor, hermanos. Pero nosso coração, hermanos, sigue sendo algo muito parecido. A vezes também ponemos ao lado do Senhor nossos ídolos. E decimos: sí, eu quero a Deus, pero lo voy a poner ao lado de outra coisa. En el trono de mi vida, eu quero a Deus, sim, eu quero, pero também quero mi controle. En el trono de mi vida, eu quero a Deus, pero também quero mi dinheiro. En el trono de mi vida, eu quero a Deus, pero também quero mi voluntade, mis sueños, mis projetos. Queridos, todo isso que ponemos ao lado do Senhor, en el trono de nuestra vida, a Bíblia chama de ídolos. E o problema, queridos, é que nossos ídolos revelam que, em verdade, nós tampouco conhecemos bem quem é o Senhor. Actuamos muitas vezes como os filisteus. Ponemos muitos ídolos ao lado do Senhor e nos olvidamos de que Deus não comparte sua glória com nadie. Deus não pode ocupar solamente um espaço chiquitito em tu coração. Deus não pode ocupar solamente tu domingo na manhã. O nuestro Deus, Yahvé, é o Senhor de tu vida, ou Ele não é nada para ti. Isto é o que o texto vai mostrar para nós. Porque ao dia seguinte, quando os de Asdod se levantam temprano, eles encontram a Dagón caído com o rosto em terra delante de Yahvé, da arca que representava a presença de Yahvé. Deus estava dizendo: eu não fui derrotado. E não há nenhum ídolo que permaneça em pé delante de mim. O texto nos diz, hermanos, que os filisteus tomaram a Dagón e lo puseram de novo em seu lugar. E isto hasta chega a ser chistoso
se não fuera tão sério. Os filisteus têm que levantar a seu Deus. Os filisteus têm que poner de pé aquele que supuestamente governa sobre eles. E assim todos são os ídolos, hermanos. Os ídolos de nosso coração prometem sostener nossas vidas, pero sempre terminam sendo sostenidos por nós. Nossos ídolos querem que los mantengamos de pé com todo o nosso esforço, com nosso tempo, com nossa plata, com nossa saúde, com nosso ânimo. Nossos ídolos exigem que los levantemos todos os dias. Pero o Senhor todavia não havia terminado. Ao dia seguinte, se levantam outra vez de manhã, e Dagón vuelve a aparecer caído delante del arca. Só que agora a humilhação é maior, porque sua cabeça e suas duas manos estão cortadas sobre o umbral. Só lhe queda o tronco. Mire, hermanos, a cabeça cortada, as manos cortadas. É como se Jeová estivesse dizendo que delante de todos, que este Deus de ellos não pensa, este Deus de ellos não governa, este Deus não atua. Dagón foi expuesto por aquele que sempre foi nada. Talvez isto seja óbvio para ti, pero é necessário decirlo. Queridos, não existem muitos deuses disputando o controle do universo. Não existe uma luta real entre Yahvé e Dagón, como se fueran duas forças equivalentes. Há solo Deus vivo e verdadeiro, Criador do céu e da terra, santo, soberano, eterno, como cantamos hoje. E todos os demás são ídolos, obras de manos humanas, projeções do coração caído pelo pecado. E sabemos, hermanos, que o homem é religioso por natureza. O homem sempre vai adorar a algo. O homem sempre vai inclinar seu coração delante de algo. Pero só existe um Deus verdadeiro. E todo Dagón que criamos por aí afuera, em algum momento vai cair delante dele. O versículo 5 diz que, a partir desse dia, os sacerdotes de Dagón e todos os que entravam em seu templo já não pisavam sobre o umbral de Asdod. Ou seja, isso deixou uma marca para eles. O templo já não poderia ser visto da mesma maneira, porque Yahvé havia entrado na casa do falso Deus Dagón e havia deixado claro quem é o verdadeiro Deus. Queridos, quero deixar-lhes, neste primeiro ponto, então, uma pergunta que fluye muito natural do próprio texto. Qual é, ou quem é, o Dagón de tu coração? Que has puesto ao lado do Senhor em tu vida? Talvez tu digas, pero pastor, eu amo ao Senhor. Eu te creio, hermano. Pero talvez has puesto outros amores ao lado do Senhor. E o texto é muito claro em ensinar-nos hoje que Yahvé não comparte sua glória com nadie. Pero também me gostaria de reflexionar com vocês hoje, e esta é a segunda parte do sermão, e a última, que o Senhor juzga a aqueles que persistem em resistir à verdade. E isto vemos dos versículos 6 até o versículo 12. Queridos, então, depois de derribar a Dagón, o texto nos vai mostrar que o juízo de Deus não cai solamente sobre o ídolo, sino também sobre seus adoradores. O versículo 6 diz que a mão do Senhor se agravou sobre os asdoditas, los asolou e los hirió com tumores. E essa expressão, hermanos, é muito importante acá. O texto diz la mano del Senhor. Os filisteus pensaram que tinham el arca em suas manos. Pensaram que controlavam a situação. Pensaram que havia capturado a glória do Deus de Israel. Pero agora descobrem que não eram eles os que tinham a situação em suas manos. Eram eles os que estavam debaixo das manos de Deus. E a mão do Senhor aqui é uma señal de juízo. O Deus Santo está respondendo à profanação de sua glória.
Notem entonces que primero Dios humilla al ídolo y después humilla a los que confiaban en este ídolo. Hermanos, la idolatría siempre es tratada con mucha seriedad por el Señor. La idolatría es una afrenta directa a la gloria de Dios. Es cambiar la verdad por la mentira. Es dar a la criatura lo que pertenece al Creador. Y lo más impresionante aquí, hermanos, es que aún después de todo lo que pasó en la ciudad en Asdod, Jehová mostrándose como el único Dios verdadero, aún así los filisteos no piensan en abandonar a Dagón. Mira el final del versículo 7, lo que dice. No se quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón, nuestro Dios. Hermanos, después de todo lo que pasó, ellos prefieren seguir con su ídolo e intentar librarse de la presencia de Jehová. Y es importante entender la verdad que está por trás de eso, hermanos. Aprendan esto. Los incrédulos, aquellos que no creen en el Señor, ellos no permanecen en su incredulidad por falta de pruebas acerca de Dios. Ellos permanecen en su incredulidad porque resistem a verdade que está delante de eles. Os filisteus já tinham pruebas mais que suficientes, hermanos. Haviam visto a Dagón caído. Haviam visto a mão de Yahvé pesar sobre sua cidade. Eles reconheceram com sua própria boca que a mão de Deus era dura sobre eles e sobre seu Deus. Pero em vez de rendir-se ao Senhor, eles quiseram seguir com Dagón. E é exatamente isso que Pablo ensina para nós em Romanos capítulo 1. Que depois da caída por el pecado, os homens detêm a verdade com a mentira de seus corações. Hace pouco circulou um vídeo em internet de um destes astronautas ligado a esta missão Artemis 2, impressionante, certo? Quizás vocês hayan visto esse vídeo. E é interessante ver que este astronauta habla del asombro de contemplar uma realidade que foi criada. Hermanos, quando alguém mira a imensidade do universo, o ordem das coisas, a beleza, a precisão de todo o que existe. Hermanos, quando miramos a todo esto, lo que deveríamos hablar es que esto no puede ser fruto de la nada. Esto apunta a um Criador. A própria criação grita, hermanos, existe um solo Deus verdadeiro. Pero aqueles que não pertencem ao povo do Senhor, os filisteus de nosso tempo, aplastam toda esta verdade com a mentira de seus corações. Eles lutam contra a verdade revelada. O problema do homem caído, então, nunca foi a falta de pruebas sobre a existência de Deus. As pruebas estão aí, irmãos. Estamos vivos, respirando. O problema do homem caído é o que ele hace com esta verdade que é revelada para eles. Seguindo o texto, os filisteus então decidem agora enviar o arca del pacto a la ciudad de Gat. Pero a mão do Senhor também vino contra aquela cidade. O texto dijo que Deus hirió a los hombres desde el menor hasta el mayor. O Senhor estava mostrando que Ele também dominava em território filisteu. O Deus de Israel não tinha solamente poder em Israel. O Deus de Israel é Deus sobre toda a terra. Então, os filisteus decidem enviar o arca a outra cidade, a Ecrón. E quando o arca chega por allá, os ecronitas dizem: Oye, ustedes estão loucos? Trajeron hasta nosotros el arca del Dios para matarnos. Notem que eles já conheciam a fama del arca. Lo que antes parecia um troféu se convertiu em motivo de grito, de pânico. Lo que antes era um símbolo de vitória para eles, agora é visto como uma sentença de muerte.
Queridos, a presença de Deus sempre produz algo. Para aqueles que pertencem ao Senhor, a presença de Deus sempre é uma bendição. Pero para aqueles que persistem em rebelar-se contra Ele, a presença de Deus vem sempre como juízo. E quizás você pueda pensar, pero pastor, no capítulo passado nós vimos que o juízo de Deus também vino sobre seu povo. Como tu puedes dizer, pastor, que a presença de Deus para seu povo sempre é uma bendição? Hermanos, no capítulo anterior é verdade. Deus traz juízo também sobre Israel, pero Deus não estava destruindo seu povo. Ele estava indo para sanar. Deus estava purificando a nação de Israel. Deus estava quitando a um liderazgo corrupto que não amava ao Senhor. Deus estava exponendo o pecado de seu povo e preparando o caminho para um novo momento da história de seu povo. Como disse um professor que eu tive no seminário, quando Deus hace sangrar a seu povo, nunca é um ataque, sempre é um rescate. O juízo do Deus verdadeiro para com Israel, aunque seja com sangue, foi um rescate e não um ataque. Pero os filisteus, para com eles, este juízo do Senhor era diferente, irmãos. Deus não tem nenhum pacto com este povo. Aqui não há nenhuma correção amorosa do Senhor. Aqui existe solamente um juízo santo contra os inimigos de Deus que persistem em resistir a verdade. Hermanos, o Deus Santo não é um refúgio para quem insiste em permanecer como seu inimigo. Finalmente, nos versículos 11 e 12, os filisteus já não querem seguir redistribuindo o arca entre as cidades. Agora querem devolverla. Querem que vuelva a seu lugar. A cidade estava llena de pavor de muerte. Os que não morriam eram heridos. E o clamor daquela cidade subia hacia o céu. E assim termina o capítulo, irmãos. Com a cidade inteira gritando, com homens aterrados, com um falso Deus humilhado e com a verdade absolutamente clara. O Senhor não foi capturado por seus inimigos. O Senhor se levantou para defender sua própria glória. Hermanos, e onde estava o povo de Israel nesse momento? Onde estava o povo de Deus? Haviam sido derrotados. Miren, hermanos, se Deus necessita que seu povo proteja sua glória. Deus sabe defender seu próprio nome. Deus luta e vence solo, sem o esforço de seu povo. É muito importante entender isso, queridos, porque a vezes vivimos nossa vida como se a vitória do Senhor em este mundo dependera de nós. Escuchamos frases como: nós somos as manos e os pés do Senhor na terra. Devemos trabalhar para que o reino de Deus vença. Hermanos, mira, é verdade, Deus nos dá o privilégio de participar de lo que Ele está fazendo na história. Pero Deus não depende de nós, hermanos. Deus não está de braços cruzados no céu, mirando a nós e dizendo: oye, se vocês não fizerem nada, eu não vou volver nunca. Queridos, a vitória de Deus nunca dependió de la fuerza de su pueblo. Él es el Dios de toda la terra. Se nós nos quedamos quietos, parados, Deus vai cumprir seus propósitos eternos de la mesma maneira, aunque Ele tenha que pedir para as pedras hablarem. Deus nos mostra em este capítulo, hermanos, que Ele não necessita a seu povo para defender a sua glória. E isto é um dato para aqueles que querem defender a glória de Deus e gritam e peleiam na internet. Oh, hablaram de mim, Deus, eu tenho que defender sua glória. Hermanos, o povo de Israel estava derrotado. Israel não tinha nenhuma força. Pero o Senhor entrou em território inimigo, solo, e humilhou a seus adversários. E quando lemos isto, hermanos, começamos a perceber que essa história já nos ensina a mirar
la forma en que Dios actúa en la historia de la redención. Porque esta no sería la última vez que la gloria de Dios parecería entregada en manos de enemigos. Esa no sería la última vez que el Señor mostraría que puede vencer solo. Porque un día, la Biblia nos muestra que la propia expresión de la gloria de Dios, no un arca, sino Jesucristo, también sería entregado en manos de los enemigos. Ele também seria llevado ao lugar de la vergüenza. Também pareceria vencido. Pero justamente allí, solo, sem nenhuma ajuda de seu pueblo, Cristo venceria a todos os inimigos do Senhor. A vitória de Deus nunca dependió de la fuerza de su pueblo. La vitória de Deus sempre dependió solamente del braço fuerte de nuestro Senhor. E em Jesus, vemos de maneira definitiva que o Senhor sempre vence a seus inimigos. E o Deus, Ele mesmo glorifica a seu próprio nome por meio de sua ação soberana. A partir dessa palavra, hermanos, que hoje nós temos em 1 Samuel capítulo 5, que podemos fazer um autoexame e abandonar todos nossos ídolos. Deixar de resistir a verdade com a mentira de nossos corações. E que podamos hoje desesperadamente correr hacia Jesucristo, aquele que em essa cruz venceu solo, e por sua graça, nós também podemos participar de sua vitória.